Olá, pessoal, fiéis da Santa Igreja. Sempre é importante trocarmos algumas informações quando envolve gestão e quando envolve igreja, quando envolve um CNPJ. É muito importante a gente entender que quando a igreja tem um CNPJ, automaticamente transforma ela e ela passa a ser tratada como uma empresa normal. Então, isso quer dizer que todos os cuidados que nós temos com uma empresa normal, nós devemos ter também com a Santa Igreja, indiferente de credo, indiferente do que acredita ou não. E por isso é interessante nós começarmos com essa inspiração. Quando quiser construir uma torre, não se assente e não calcula os preços para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não fosse capaz de terminá-la, tudo que vierem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, gente, esse processo de planejamento e organização, assim como ele cabe para qualquer empresa, vejo isso foi tirado de Lucas, e aí nos diz que também na Bíblia está dizendo: calma, planeje antes, tudo vai dar certo, mas é importante a gente ter muito cuidado quando envolve o que é sagrado, o que é divino, porque nós temos que ter cuidado principalmente nessa parte de vulnerabilidade. E se nós tratarmos disso de uma maneira exposta, nós não podemos. Nós temos que ter cuidado. Veja bem, gente, no próprio celular nosso, nós temos que ter cuidado com os sites que entramos, no meu computador lá de casa, no teu, qual site que eu estou visitando? O que que eu devo fazer ou não? Qual é o meu papel nisso? Será que eu devia estar aqui? E assim, uma série de coisas hoje provoca dentro da internet para que nós possamos ou percamos essa vulnerabilidade. Então, estar vulnerável é estar apto a gerar ataques, invasões, roubos de dados, acessos não autorizados. Então, ou seja, quando nós abrimos brechas de segurança, nós estamos dando acesso para os demais entrar. É a mesma coisa que a nossa casa. Deixou abertas as portas, entra. Deus de uma mosca, Deus de um bicho, inclusive pessoas, e deixou aberto. Então não dá. Nós temos que ter esse cuidado. E por que não? Com a igreja ter o mesmo processo, o mesmo cuidado. Então a segurança, gente, é muito importante, tá? Deixar arquivos expostos não dá, nós temos que ter cuidado, deixar todo um processo de testes e validação para que a gente possa abrir ou não esse arquivo. Por isso, nós temos esse cuidado quando recebemos e-mail, quando recebemos WhatsApp, quando entramos em contato com alguém, e aí nós perguntamos, e quando envolvemos a casa de Deus, também não temos que ter o mesmo tipo de informação? Então, a validação de dados é a hora que nós abrimos apenas o que é importante, a hora que nós nos preocupamos com o que é da igreja e a hora que nós entendemos que todas as informações que estão ali são confiáveis. Ser confiáveis quer dizer que, sim, eu devo acreditar no que está ali. Agora, para evitar que nós ficamos vulneráveis, gente, é muito importante monitorar o trabalho nosso, monitorar nossa rede, monitorar nosso WhatsApp, ver se só tem coisas importantes. De vez em quando coloco a gente em grupos. Hoje de manhã ainda me colocaram num grupo que eu não queria fazer parte, eu fui lá, deletei. Então, nós temos esses pequenos cuidados. Nós temos, assim, acessos restritos. Nós vamos deixar. A maioria dos celulares hoje tem senha. Nós temos que ter esses cuidados e senhas complexas. Vejam que hoje, quando pega um celular, se alguém pegar meu celular, tem acesso a todo o banco, tem acesso ao estacionamento do meu carro, tem acesso aos dados dele, assim como de vocês também. Então, nós não podemos deixar exposto as coisas. Temos que ter esse compromisso, esse cuidado, esse detalhamento do que é exposto. Vejo que tanto que é importante
que saiu uma determinação da ISO. Quando nós falamos ISO, nós falamos em processo de qualidade a nível internacional. E a ISO tem hoje, inclusive, um regulamento, que é a ISO 27001, que estrutura essa parte de segurança pela importância que tem isso a cada um de nós. E, gente, o que é os problemas de segurança? As falhas humanas. De nós ficar abrindo tudo arquivos que vemos, de nós estarmos digitando na tela, sairmos, deixar tudo aberto ali, exposto, e principalmente, vamos dizer, a secretária da paróquia, o pessoal do conselho, quando eu abro um arquivo, feche se você não vai mais usar. Esse malware, então, o mesmo processo também, é nós receber coisas infectadas, coisas maliciosas, irmos abrindo e isso expande no nosso computador e ele se expõe de uma maneira muito rápida e ali não podemos facilitar com isso. Outro tipo de ataque também, essas hackers que sequestram dados, os spyware que vêm espionar o que a gente está fazendo. Queridos, por favor, essa conversa não é para desesperar ninguém. Por favor, é apenas para nós entender que o que ocorre no dia a dia ocorre também na igreja, ocorre também nos conselhos, ocorre também na nossa casa. Pode ser numa proporção diferente, mas que fique muito claro isso. Veja, por exemplo, que a hora que nós temos uma conversa ou que a gente abre alguma coisa no nosso celular, vá para a rede social para você ver se não vai abrir. Comece a falar de um tênis que você quer comprar. Comece a citar de um calçado que você queira comprar e adquirir. A partir daquele momento, a hora que você for embalando as telas no Instagram, no Facebook, no X, que é o X hoje, em todas as telas, em algum momento vai aparecer vários tênis para te oferecer. Então, o que é isso? É a inteligência artificial. Agora, imagine nós deixar isso exposto. Não dá, gente. Então, os eventos que a igreja realiza também tem que ser planejado, tanto financeiramente como operacionalmente. Veja a famosa festa de igreja. A famosa festa de igreja, que está na legislação como quermesse, que não deixa de ser uma quermesse, nada mais é do que o quê? Uma comunidade se reúne, monta um grupo de festeiros, programam as atividades, envolvem as demais pessoas da comunidade para que venham ali para divertimentos. Entre os divertimentos, uma série de atrativos para que esse povo venha, inclusive o velho e tradicional churrasco, etc., almoço. Muito bem, então vamos lá agora. Essa atividade, enfim, vai ter um efeito arrecadador. Claro que vai envolver uma série de recursos ali dentro. Por favor, queridos festeiros, vocês são quem está programando a atividade e não quem deve ter acesso ao recurso financeiro. Toda entrada de dinheiro pela conta da paróquia, tá? O que a gente tem procurado dizer em todas as comunidades? Pare de usar a conta da pessoa física, tá? Pare. Não é você, não é desconfiança, isso nós não estamos falando, veja que eu não estou nominando absolutamente ninguém, isso aqui é um vídeo aberto, o que eu quero dizer é que quando envolve a tua pessoa física, você está sujeito, sim, a pagamento de imposto de renda e a declarar a entrada desse recurso na tua conta. Então vejam hoje, R$ 2.300 que movimento por mês já é o suficiente para nós estarmos no limite da declaração de renda. A partir daí, sim, nós temos que declarar. Agora, pense em uma festa de igreja, mesmo que você seja o presidente, mesmo que você seja o tesoureiro, você é quem vai gerir isso, mas não depositar em conta corrente de pessoa física. Por favor, esse cuidado nós temos que ter, tá? Senão você precisa declarar. E como que você vai declarar um valor que não é teu? Como que você vai declarar um valor que é comunitário? Então, utilize a conta corrente da tua igreja, da tua paróquia. Depois da entrada do Pix, gente, facilitou tudo isso. É muito simples hoje. Cada comunidade pega o Pix direto dentro da igreja e vai fazendo essa articulação. E o que for em dinheiro vivo,
não conte sozinho. Não conte sozinho. Tá? Pegue alguém para, junto contigo, manipular esse recurso, manipular essas cédulas, esses níqueis, essas moedas, e tenha um relatório apresentado. A partir do momento em que se deslocar, o primeiro que se deslocar, o sacerdote for até a tua comunidade, entregue a ele documentado. Eu passei a você tantos reais referente à festa, mas já passe isso, tá? O teu trabalho, meu caro festeiro, é fazer com que a coisa aconteça, é fazer com que a coisa funcione. E você faz isso muito bem, tá certo? Mas procure não se envolver com a área financeira, ok? Isso não vai dar legal uma hora ou outra, porque a Receita Federal tem procurado ir atrás disso e medir cada vez mais. Então, nós temos que estar tranquilos sobre isso. Tá? Uma coisa que eu queria dizer para vocês, então, tem os recebimentos, mas é importante registrar o dízimo que você recebe, registre em documentos, guarde num local, se for via transferência, imediatamente no Pix da paróquia, se for em recurso vivo, em moeda, em espécie, guarde em algum local de acesso a outras pessoas também, tá? Por favor, nós precisamos todos nós entender que esse dinheiro é público. E a hora que passou para as mãos do padre, ele continua sendo um dinheiro comunitário e um dinheiro público. Portanto, se você registrou lá na tua comunidade, repassou para o padre com um documento e ele levou, você já sabe que isso aí está sendo colocado em conta pública e por isso que existem os conselhos paroquiais, os conselhos pastorais, para que possa validar e conferir isso. Então, a gestão de pagamentos, toda ela é feita por ali. Nós temos que ter informações rápidas e práticas e todas comunitárias. Não importa a distância da tua comunidade. Hoje, os celulares estão tendo acesso em todos os cantos. Então, na verdade, é só uma questão da gente se organizar e que nós conseguimos fazer bastante coisa na área de gestão. E não esqueçamos, a igreja, sim, até esse momento, ela é isenta de tributo, e esse aqui é o artigo 150 da nossa legislação. E ele deixa muito claro, sem prejuízo de outras garantias ao contribuinte, é assegurado ao Estado, à União, ao Distrito Federal, que templos de qualquer culto e que foi trocada por entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações e beneficências, estão isentos de impostos. Mas isento de imposto não é isento de prestar conta, não é isento de se expor, não é isento de fazer o seu balanço, não é isento de ter a sua contabilidade, apenas porque a alíquota é zero, tá? Isso tem que ficar muito claro para nós. E outra também, gente, muito cuidado. Os imóveis da igreja têm que estar todos registrados, os equipamentos da igreja, os veículos da igreja, as notas fiscais, todas com o CNPJ. Vamos começar a fazer algo correto, porque vocês vão ver que isso vai dar certo. Já temos visitado aí outras igrejas, outras sedes, indiferente de culto religioso, porque o conceito é o mesmo. Se você tem um CNPJ, se organize. Então, gente, fica a dica, tá? As compras, todas com CNPJ, não usem de preferência, eliminem aqueles recibinhos comprados em papelaria, aquele não tem efeitos legais nenhum, tá certo? Ele não vai dados, ele não vai documento, ele não vai informações. Procure, na medida do possível, então, sempre utilizar documentos oficiais para que possa fazer algo bem melhor. Tenha contrato, envolva pessoas contratadas, festeiros, vocês principalmente também aqui, muito cuidado, tá? Porque assim, vamos dar um exemplo, é meio trágico, pode ser, tá? Me desculpe até se estou sendo trágico, mas vamos lá, vocês ganharam um boi a 15 quilômetros de distância, pediram para dois festeiros totalmente dispostos e felizes para ir lá buscar. E se dá um acidente na estrada, é a paróquia que responde.
Então, gente, nós temos que ter esse compromisso, tá? Por favor, ok? E mesmo que vocês vão contribuir com algum combustível para esse festeiro, a nota fiscal com o CNPJ da paróquia. Oficializem isso. Elimine aqueles relatóriozinhos sem procedência, onde nós colocamos o resultado da festa foi tanto e passou isso. Não. Todo deve passar pela conta da igreja. Agora, de início, pode ser um pouco assustador, mas vocês vão ver que no final dá tudo certo, tá? Então, governança é um tema bastante e que é a responsabilidade. E a responsabilidade, gente, é principalmente do conselho e depois do padre. Então, o conselho tem que estar ao par de tudo, conferir tudo, e o padre é a pessoa direta para isso. Leia-se, vamos pegar Brasília como exemplo, o Congresso Nacional tem um poder e o presidente da República tem outro. Então, nesse caso, nós estamos dizendo que o conselho é o Congresso, tá? E o padre, no caso, funciona como se fosse o presidente. Por quê? Porque a igreja também é uma fundação. A igreja tem esse conceito. Ela foi constituída nessa base. Então, ela tem que prestar contas, tem que ter contabilidade, ela tem que ter todos os princípios de governança. E isso vai ser cobrado cada vez mais. Então, é melhor a gente não esperar, porque o princípio dela é corporativo e também associativo. Então, nós temos que ter esse cuidado sempre. E, é claro, transparência. Sempre transparência. Tudo que for feito que seja exposto. O que o padre faz, que o conselho saiba. Que o conselho não faça sem o padre estar ao par. E assim vamos fazendo isso. Inclusive, gente, até o valor do pagamento pago, do deslocamento, ele foi lá na minha comunidade, documente isso, passe o recurso. Padre, na hora da coleta, é importante, não conte sozinho. Ministro, você que está aí na tua paróquia, na hora da coleta, não conte esse recurso sozinho. Passe para um papel e você e mais quem estava contigo apenas dê um visto para dizer: estou muito tranquilo. Com recurso público, que é o caso de igreja, não se deve trabalhar muito sozinho. Então, a gente sempre recomenda isso, tá? E preste conta periodicamente e tudo vai dar certo. Então, nesse sistema de gestão, tá, gente? A igreja deve buscar sempre que esteja, que funcione, que todos tenham acesso e que atenda ali as informações que vocês precisem para o dia a dia. Alguns erros das igrejas: não ter um conselho que envolva a comunidade ao seu lado, não seguir um orçamento, fazer tudo nas coxas. Será que a igreja merece isso? Não ter transparência, não ter controle de caixa. Tem que ter um fundo de reserva, gente. Um dia que precisar alguma coisa, se não tiver nada, nós vamos ter que passar o chapéu. E nem sempre tem pessoa suficiente para encher o nosso chapéu. Então, nada melhor que uma gestão financeira. Ficou em dúvida? Foi rápido? Podemos conversar muito mais, sim, tá? De vez em quando eu faço algumas postagens em rede social. Esse é meu Instagram, salesio.gf. O meu e-mail, salesio.gf@gmail.com. E também eu tenho alguns vídeos no YouTube e você pode, sim, entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, tá? Vamos ficar, então, muito ligados nessas coisas. Vamos ver que há, sim, condições de nós fazer uma gestão muito bem feita. Cuide da tua igreja como se fosse tua. Faça parte desse processo de gestão. Tenha sucesso. Um grande abraço e estamos juntos e sempre à disposição de todos vocês.